terminamos quarta-feira passada o estudo daqueles casos impossíveis que Deus, em Cristo Jesus, interveio e trouxe libertação e visitou com graça aquelas pessoas. E nós aprendemos desse cuidado de Deus para conosco enquanto nós estamos atravessando os nossos casos impossíveis, as nossas lutas, os nossos enfrentamentos. Então nós terminamos quarta-feira passada, porque a intenção era despertar-nos para de fato confiarmos em Deus. E às vezes a gente tem uma boa teologia, mas a nossa vida acaba quase que sendo uma vida de ateu. Nós conhecemos muito de Deus, mas na praxis a gente não coloca isso na prática. Então o alvo daqueles estudos foi exatamente despertar em mim e você que Deus está no nosso cotidiano, que os meus e os seus enfrentamentos, Deus pode estar todo o tempo conosco, ajudando-nos. E isso você pode tomar posse dessas realidades, levar isso para casa e usufruir disso que Deus já está disponibilizando para mim e para você todo o tempo. Então nós terminamos quarta-feira passada. E agora eu quero conversar um pouquinho com os irmãos, que de tempo em tempo aparecem algumas coisas na vida da igreja. E uma das coisas que sempre me preocupou muito aqui em Araraquara, eu já disse isso, se pudéssemos dizer, olha, Araraquara habita uma legião de espíritos divisores de igreja. Araraquara, de vez em quando a gente ouve igrejas dividindo. Parece assim, quando eu cheguei aqui, foi uma atrás da outra, assim, divisões. Divisões por questões pessoais, divisões por pecado, divisões por interesses pessoais, agendas individuais. Então, a gente precisa, e eu fiz um estudo, não sistematicamente como esse que eu vou fazer, mas eu fiz um estudo mostrando que a gente precisa olhar para a igreja como projeto de Deus, não meu projeto. E a igreja é o projeto de Deus. Em momento algum, esse projeto de Deus pode tornar-se o meu projeto. A minha agenda, a sua agenda, jamais poderá interferir na agenda de Deus. A agenda de Deus sempre vai ter prioridade. Sempre. Sempre vai ter prioridade. E o momento em que eu trabalho isso no meu coração, eu fico vacinado. Eu fico vacinado. Então, quando você ouve algum buchicho de alguma coisa, você consegue estancar aquilo para a sua vida e dar uma palavra com relação à unidade da igreja. Eu aprendi duas coisas há muitos anos. Uma eu aprendi quando eu era líder da mocidade, quando eu era presidente da UPA, da mocidade, da UMP, lá em Ibiá. Quem era o meu pastor era o reverendo Jaime Afonso Teixeira. Pastorzaço, aquele pastor. Foi o que me ensinou datilografia. E eu era tão esperto, irmãos, como toda criança, todo pré-adolescente, que eu olhava as letrinhas. E sabe o que ele fez? Tampou todas as letras com esparadrapo. Porque naquela época, para ter o diploma de datilografia, eu não lembro mais quantos toques.
você tinha de dar tantos toques por minuto, 5 minutos, alguma coisa assim. Não é? Eu tenho um diploma de datilografia. Não é? Então, o teclado continua o mesmo. Por exemplo, eu digito sem olhar no teclado. Eu não cato milho no teclado, eu digito no teclado. Por quê? Porque o professor Jaime, lá atrás, pastor Jaime, me deu um curso de graça. Ele tinha uma escola de datilografia, né? E ter datilografia naquela época era uma porta de entrada fantástica para trabalho, né? Porque todas as máquinas estavam lá, e principalmente quando a IBM entrou, se você souber, hein? Era profissão, datilógrafo era profissão, e era um bom, não era ruim o salário, né? Então o reverendo Jaime sempre cuidava de mim, porque uma família muito pobre, e ele era o pastor da minha família, né? Primeiro uniforme que eu e a minha irmã vestimos, a dona Renata é que fez. Daí era aquela sainha com preguinha assim, não é? Eu me lembro que linda aquela sainha de pregas assim, saia azul, a blusa branca e o emblema do colégio, né, estadual, que a gente comprava o bolso na secretaria, né? E aí a pessoa que fazia colava. Eu trouxe um punhado de lembranças aí para essa turminha mais, principalmente para a diretora ali, né, irmã Nadir, trabalhou a vida toda na escola. Então, esse pastor, ele me ensinou algumas realidades que eu vim aprendendo. Primeira realidade que eu aprendi com ele, que eu achei na época, assim, muito estranha a comparação, mas com o passar do tempo eu descobri que não há uma verdade mais pura do que essa verdade. Ele disse para mim assim: quando eu era da mocidade, algumas coisas aconteceram que me entristeceram muito. E mal eu sabia que Deus estava proporcionando-me essas oportunidades, porque eu ia passar o resto da minha vida no meio desses problemas da igreja. Eu não sabia disso. O pastor Jaime também não sabia, porque eu era adolescente, estava me preparando para a aeronáutica aqui em... Não. Como é que é onde tem a outra? Não é Pirassununga, é Guaratinguetá. Guaratinguetá. Então, não tinha esse negócio de pastor na cabeça. Eu era como qualquer adolescente sonhando com uma realidade diferente. Então ele me disse, e por que ele me disse isso? Porque na minha mocidade tinha um rapaz lá, ele tinha um dom fantástico de música, mas ele não tinha o dom para teclado, para órgão, era órgão. Harmônio parece, que era aquele que, né? Era de fole, era difícil. Mas ele era bom para tocar violão, ele se converteu, e ele era músico lá fora. Se converteu e ele queria de fina força tocar violão na igreja. Olha, gente, era uma tristeza, não podia. E o reverendo, ele permitiu que isso acontecesse, e eu dei um aval para ele fazer isso na mocidade, não foi no culto, não foi numa celebração de igreja, foi lá numa reunião nossa. Poxa, o presbítero partiu para cima do pastor e faltou me expulsar da igreja porque tocaram violão. Por isso, irmãos, que não era nada, né? Aí eu fui falar com ele muito triste e entregar a presidência da mocidade. Aí ele diz assim: Ezequiel, igreja é como a arca de Noé. Às vezes fede, mas é o projeto de Deus para a salvação. Nunca mais esqueci isso. E a bênção é que eu aprendi isso. Porque se eu não tivesse aprendido isso, eu não estaria hoje aqui como pastor. Não estaria. Porque, de fato, às vezes, tem coisas dentro da igreja que a gente não acredita que está dentro da igreja.
determinadas realidades que acontecem dentro da igreja, que a gente arrepia a alma. Pessoas com agendas pessoais, interferindo na agenda do reino de Deus. E o outro eu aprendi no seminário. Foi com o reverendo Francisco Leonardo Scalvik. A Leir conheceu o holandês lá. Um privilégio ter passado 4 anos com aquele irmão. E ele dizia o seguinte, que não há nenhuma pessoa maior do que o reino. O reino é maior do que qualquer pessoa. Então, o que ele estava dizendo? Não existe estrela no reino. A única estrela do reino é a de Davi, que é a estrela Jesus Cristo. Não é Davi. Jesus Cristo é que é o mais importante. Então, nós estamos num tempo em que as pessoas estão tendo agendas pessoais. E eu fui, durante essa semana, por algumas considerações de algumas pessoas, por exemplo, a questão da minha aposentadoria, que quem não veio domingo, minha eleição vence esse ano, e automaticamente o conselho iria convocar uma eleição para a minha eleição. E eu não quis eleição, porque eu quero deixar o conselho bem à vontade para trabalharmos juntos a sucessão pastoral, porque 2018 eu não serei mais pastor dessa igreja. Em dezembro de 2018 eu vou deixar o pastorado da igreja. E eu deixei o conselho à vontade, vou trabalhar com eles até lá, há um compromisso meu com o conselho, que eu não vou sair antes de dezembro de 2018, e o conselho para comigo. Então, até 2018 a gente vai buscar pastores, nós vamos estar juntos para que quando eu sair, o pastor que vai me substituir já esteja aqui, os pastores, o pastor Alexandre vai ficar, então já vão ter um colegiado de pastores para que o ministério continue da mesma maneira. Então alguém, cogitando alguma coisa, diz assim, como é que o senhor sai exatamente diante de tudo isso que o senhor construiu? Eu não construí nada. Nada disso aqui tem a ver comigo, irmãos. Eu simplesmente fui a ferramenta, juntamente com um punhado de outras ferramentas, igualmente do mesmo tamanho diante de Deus, no momento que Deus quis fazer alguma coisa. E é o que está aqui. Então eu pensei, olha, eu preciso de estudar um pouquinho a Bíblia com os irmãos, e principalmente com algumas ventilações que eu tive de alguma congregação nossa, dizendo, fulano, eu vou sair e tal. Então, eu vou estudar com os irmãos 1 Coríntios. Eu quero trabalhar com os irmãos 1 Coríntios, para a gente ter assim uma visão ampla da perspectiva de Deus, o que é a igreja, aonde é que nós estamos nesse projeto de Deus, e abraçarmos o projeto de Deus e não as pessoas. Sermos o projeto de Deus independentemente da pessoa que Deus coloca para liderar essa igreja. Porque se nós estivermos juntos enquanto igreja, vai passar quem Deus colocar, vai somar, e quando ele for embora, a igreja vai continuar, porque Deus não vai desamparar a igreja, nunca desamparou. Por exemplo, essa igreja tem quase 140 anos. Eu posso até ser o pastor que mais durou aqui, porque Deus quis que isso acontecesse.
Agora, eu não sou o único. Antes de mim, passaram homens de Deus aqui para a gente colher o que nós estamos colhendo hoje. E os que vão vir, vão trabalhar para que eles possam colher o que nós estamos plantando hoje. Vão pegar templos novos, vão pegar terrenos comprados, porque hoje não comprariam. Vão pegar igrejas andando, quase organizando, pegar quarta igreja organizada, talvez América organizado, talvez Selmidei organizado, porque estão no ponto para ser organizados. Então, pessoas virão e continuarão trabalhando. Então, nós precisamos de pensar o que é a igreja. E esse texto de Paulo, a igreja de Corinto, é um texto que a gente precisa estudar. Capítulo 1, verso 10 ao verso 17. Eu quero conversar com os irmãos, para que a gente tenha, assim, a noção da igreja, daquelas duas realidades. Primeira, que às vezes fede. Eu fico pensando assim, irmãos, quando eu ouvi essa palavra, ainda poderia ter bicho em circo. Eu era um piolho de circo. Eu cheguei a mentir para minha mãe que ia para a igreja e fui para o circo. E não paguei ingresso, passei por debaixo da lona. Mas eu levei uma pisa nesse dia, porque minha mãe descobriu isso. Eu levei uma pisa por 2 motivos. Primeiro, porque eu menti para ela, que eu tinha ido à igreja num sábado, eu tinha assembleia, tinha um trabalho lá na Assembleia de Deus, e eu tinha vários amigos na Assembleia, e eu fui para esse trabalho, que fui nada, eu fiquei até mais ou menos 8 horas, e era pertinho do circo, dali eu e mais uma turminha ali da Assembleia de Deus, nós fomos para o circo, sem dinheiro. E a gente sempre achava um lugar de se passar por debaixo da lona, né? Isso é horrível, contar isso. Mas o porquê que eu estou contando? Porque quando a gente passava perto da jaula do elefante, do leão, pensa numa urina mal cheirosa. Por isso que ele demarca o terreno. É horrível o cheiro das jaulas de animais. Eu fico pensando assim, gente, a arca deve ter sido, hein? Pensa, irmãos, o cheirinho dentro dessa arca, não é? Então, às vezes, é isso que acontece. Algumas coisas desagradam, não deveria acontecer, viu, irmãos? Não deveria acontecer. Não é necessário como era necessário acontecer na arca. Porque os bichos não tinham onde fazer, não tinha descarga para eles fazerem, dar descarga e cair fora. Mas na igreja não era para isso acontecer. Se nós tivéssemos a perspectiva certa daquilo que Deus quer nos dar. E Paulo vai fazer isso com os crentes de Corinto. Paulo vai dizer, vocês estão errados. Então nós vamos caminhar para que a gente possa construir isso. Verso 10 a 17. Vamos ler alternadamente, irmãos? Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu sou de Cristo. Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio.
Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Que Deus nos abençoe através dessa palavra abençoada. Para a gente começar, irmãos, a gente precisa saber um pouquinho sobre Corinto, um pouquinho sobre essa igreja de Corinto. A igreja, aliás, a cidade de Corinto, era uma cidade, a cidade mais importante do antigo Império Romano, aliás, do Império. Era uma cidade que ela seria mais ou menos assim como Roma, Atenas, Nova York, São Paulo, Paris, Londres. Por quê? Porque a localização de Corinto era uma localização estratégica. Vocês já ouviram uma expressão, quando vocês estudaram geografia, chamada istmo? Lembra dessa expressão? Istmo. É o que é, minha irmã? Você também foi professora, né? Ou não? Como, meu irmão? Não, o que falou? 33 anos de professor. Por isso que ela... Então, essa expressão, irmãos, por exemplo, nós temos o Istmo do Panamá. Que liga duas... o Panamá é centro-americano, não é isso que é chamado? Centro-americano, né? Então, da América Central, que ele liga Canal do Panamá, não é? Então Corinto era privilegiado, aliás, é ainda privilegiado, porque ele está situado no istmo, não é isso? E com isso ele tinha 2 portos fantásticos. E regiões portuárias, elas têm a vantagem da exportação, que Corinto exportava, era o berço de exportação. Quer dizer, quem tivesse alguma coisa para exportar, tinha que fazer como nós fazemos com Santos. Quer dizer, a Citrosuco para distribuir, tanto ela quanto a Cutrale, né? Para exportar o suco, desce para Santos Guarujá. Então, se pensarmos em Corinto, era exatamente isso. Então, vocês imaginam quanto que essa cidade não só exportava, era uma cidade rica, porque ela tinha uma ligação com o império fantástico, né? Tinha um comércio exterior fantástico, hein? Mercantilista. Mas, por outro lado, o que acontecia com essa cidade? Ela também recebia muita gente de fora. Ela recebia não só pessoas de fora, mas ela recebia também cultura de fora. E com isso ela recebeu cultura, ela recebeu corrupção, ela recebeu imoralidade de fora. Ela exportou o que ela tinha de melhor, mas ela recebeu o de pior que as outras regiões tinham. Então, a Corinto, ela tornou-se num grande centro da imoralidade. E aonde era o ápice disso? Corinto tinha uma deusa, vocês lembram de um templo de uma deusa que Corinto tinha? Afrodite. E Afrodite, ela tinha
sacerdotisas, que eram as prostitutas cultuais. Um mundo de prostitutas. Ter relação sexual com elas era um ato de culto. Eram, mulheres e homens. Então essas prostitutas do templo, elas enchiam as ruas. Se você chamasse alguém de coríntio, você está caçando briga. Caçando briga, porque você estava chamando essa pessoa de imoral, estava chamando essa pessoa de tarado, doente sexualmente, moralmente, bêbado, porque era uma das coisas também que eles enfrentavam muito, era a bebedeira. Agora, irmãos, imaginem vocês, alguém plantar uma igreja nesse lugar. Pense vocês, um doido, falar assim, eu preciso de levar um evangelho de transformação para um lugar desse. Você já passou, e eu já ouvi isso muito, em algum lugar que a pessoa diz assim, olha, aqui não dá, viu, pastor? Aqui, olha, tem que bater a sandália, aqui não dá para pôr uma igreja, vamos para outra cidade. Você já ouviu isso? Eu já, muito. Então, irmão, se esses lugares não dão para plantar uma igreja, o que vocês acham de Corinto? Imoralidade generalizada. Um templo de sexualidade aberta. Quer dizer, pensou, vou ter uma relação sexual com uma sacerdotisa do templo e isso faz parte do meu culto a Afrodite. Todo mundo queria fazer um negócio desse. Porque, irmãos, nós somos, por natureza, inclinados a fazer as coisas da carne. Por natureza. E o próprio Paulo diz assim, isso é uma luta todos os dias. Agora vocês imaginam uma religião que alimenta esse negócio. Ninguém ia passar para a igreja presbiteriana, de jeito nenhum. Né? Lá tudo é pecado, aqui não, aqui é uma beleza esse negócio. Né? O que mais a gente quer, principalmente os homens. Né? Mas lá era tanto um quanto o outro. Né? Então, era um lugar horrível. E aí, Paulo, na sua segunda viagem, se você quer ver mais detalhe nessa plantação de igreja, está em Atos capítulo 18. Paulo, na segunda viagem, é movido pelo Espírito Santo de Deus a trabalhar com um grupo de seguidores, discipular algumas pessoas nessa cidade. Irmãos, Deus sempre tem pessoas esperando por Ele em qualquer lugar, por pior que esse lugar seja. Deus sempre tem alguém esperando por alguém com a mensagem do Evangelho para levar essas pessoas a Jesus Cristo. Sempre Ele tem. Não é à toa que Jesus diz assim, olha, eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, virão e se tornarão um só rebanho. O que Jesus está dizendo, irmãos? Vocês viram que o verbo é usado no futuro? Elas virão, se tornarão um só rebanho. Eu tenho outros. E nós não sabemos onde essas pessoas estão. Me diga o nome de uma figuraça da igreja primitiva que estava fincada nessa cidade e que Paulo descobriu essa pessoa.
Hein? Hein? Áquila. Um casal fantástico, Priscila e Áquila. Imagina o que esses irmãos, só você lê a história da igreja primitiva, o que esses irmãos fizeram para esta plantação de igreja. E nós veremos a história deles, um monte de trabalho que Deus permitiu que esses irmãos fizeram, e um monte de trabalho que esses irmãos tiveram em construir essa igreja. E uma coisa que eu quero dizer para os irmãos: se quisermos construir o projeto de Deus, individualmente ou coletivamente, você está puxando para si trabalho. Não é fácil, irmãos. Não é fácil. Vocês lembram daquela história que o camarada pediu para o motorista? Eu já andei em ônibus assim, e muitos de vocês já andaram também. Hoje não precisa mais, porque hoje está muito sofisticado as coisas para viajar, né? Tanto de ônibus quanto de avião. Mas o ônibus, o cara chegou e falou para o motorista: olha, quando o senhor chegar lá no trevo tal, eu vou dormir, eu durmo muito. Quando o senhor chegar no trevo da cidade tal, o senhor me desça, viu? Agora desça no tapa, mesmo que eu não quiser descer, porque eu preciso descer lá. E teve alguma coisa que esse bendito mudou de lugar. E no outro lugar, outro pegou e entrou. Ele para, o cara está dormindo, ele pega o camarada na marra: mas não é aqui que eu vou descer. Não é, você falou que vai descer aqui. Pá, pois o cara largou o cara com a mochila dele lá na estrada. E aí, quando chegou na frente, que o outro tinha dito, na parada do outro, ele foi lá e pegou o cara esperneou, brigou com o camarada. Aí alguém falou assim: mas está difícil para o senhor hoje, né? Aliás, esse camarada deu muito trabalho. Você que não viu o outro, que eu deixei lá atrás, né? Quer dizer, os dois ele deixou em lugares diferentes. Então, irmãos, é exatamente isto que acontece quando nós estamos formando a realidade de Deus na minha vida, eu, nas minhas lutas, nas minhas batalhas, você nas suas e nós enquanto igreja. Ninguém quer, irmãos, o que Deus quer dar. E aí é uma luta para a gente querer o que Deus quer dar, para a gente construir. Tanto é luta que as irmãs sabem disso. Qual é a figura que o apóstolo Paulo usa para dizer o grau de dificuldade e de dor que é formatar Cristo no coração? Dores de parto. Ele diz: eu sofro como dores de parto até Cristo ser formado em vós. Então imagine, irmãos, Paulo e esse grupinho ali, no meio daquela imoralidade, falar de uma vida de santidade. E uma deusa que é exatamente a que abre o apetite das pessoas por aquilo que elas querem. E vê um camarada e diz assim: isso nunca foi Deus. Deus é o que eu estou pregando. Imagine Paulo nesse contexto com a igreja. Então o que Paulo está fazendo agora? Essa igreja foi trabalhada, essa igreja foi construída com dificuldade. Agora entra uns camaradas lá e começa a dividir a igreja. Vocês já ouviram aquele ditado que diz assim: quem não paga a conta não dá valor pelo que tem? Todos nós conhecemos empresas familiares que ela acaba na terceira geração, se durar muito.
porque ela dura muito na mão de quem sonhou e pagou o preço para construí-la. Ela dura um pouco mais naquele que sofreram o quanto custou para construir a empresa. Mas depois, quando começa a passar para os netos, para os bisnetos, eles já não querem saber, porque não sabe quanto custou. Aí o apóstolo Paulo constrói com esse grupo esta igreja. E aí ele começa a carta com isso. Qual que é o problema básico da igreja? Divisão. Agendas individuais. Porque todos nós, irmãos, queiramos ou não, todos nós exercemos influência em outras pessoas. Você pode até achar que não, mas existe. Uns mais, outros menos. Mas se você pensar no grupo menor, na sua casa, nós exercemos influência. A senhora exerce influência sobre ela exerce influência sobre a senhora, o esposo exerce influência sobre vocês duas exercem influência sobre ele. Tem mais alguém lá? O irmão. A mesma coisa. A senhora passa, você passa, namorada então, vocês duas definem. Influência. Agora, se ampliarmos, aí também tem a casa da mãe, tem os irmãos, alguns irmãos é mais ouvido do que os outros. Na igreja nós temos grupos de influência, nós temos pessoas no nosso hall da bola, da pesca, do jantar, do churrasco, da bicicleta, do time que torce. Nós temos influências, nós exercemos influência. E aqui, irmãos, nessa igreja, tinha 4 personalidades marcantes no ministério da igreja em Corinto. Quais são esses personagens? Quem são eles? Então, Paulo. Tem uma outra figura que eu esqueci de contar para vocês lá de Corinto, que apareceu lá. Qual é o outro? Apolo, que era de uma intrepidez fantástica para falar, que se você ler Atos dos Apóstolos, você vai ver que ele era um pregador fluía a palavra nele. Apolo, irmãos, é tão conceituado na igreja primitiva que ele é cotado como autor de Hebreus. Para os irmãos verem, por exemplo, Paulo não identifica dizendo que é o escritor de Hebreus. Ele não diz como ele diz em todas as cartas, eu, Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Ele não há essa identificação, essa evidência interna de Hebreus dizendo que Paulo é o autor de Hebreus. Mas sabe o que se cogita nos bastidores dos estudiosos? Que Hebreus provavelmente pode ter sido escrito por Apolo. Agora, vocês imaginam essa igreja com essas figuras? Olha, Paulo, Apolo, Pedro, Cefas, Pedro e a figura maior, Jesus Cristo. Olha, tem até o partido de Jesus. Não tem nada errado você ser partido de Jesus, não é? Na realidade, isso é importante, mas vamos mais, vamos pensar aqui. Primeiro vamos pensar em Paulo. Claro, irmãos, que Paulo teria, sim, um grupo simpatizante. Sabe por quê, irmãos? Foi Paulo que plantou essa igreja. Por exemplo, qualquer pastor que vier pastorear essa igreja, se ele pisar nesse negócio aqui, ele está pisando nos anos que eu passei aqui. Se ele for ao Selmy Day,
e perguntaram assim: quem começou esse negócio aqui? Olha, esse negócio aqui começou numa missionária que o pastor Ezequiel, aliás, já tinha plantado lá. Já tinha lá, quando nós chegamos, vocês estavam na casa da Neuza. Depois fomos para o açougue. Lembra do açougue? Fomos para o açougue. Então, qualquer pessoa que chegar no Selmy Day, ele vai dizer: ó, pastor Ezequiel foi na época dele. Então, é normal alguém gostar muito de mim. Por exemplo, ontem eu estava olhando o coral de adolescentes cantando, e eu poderia dizer assim: todos esses que estão cantando aí são meus filhos. Porque eu tenho 16 anos aqui. E tem menino cantando ali de 13. Então fui eu que batizei. Ele ouviu a minha voz na barriga da mãe dele. Então não tem como alguém dizer assim: olha, não se fala mais no pastor Ezequiel aqui. Não tem como. Na igreja de Corinto a mesma coisa. Paulo, imagine aquele 1 ano e meio que Paulo entrava um, saía outro. E Paulo era muito dedicado, ele era rabino, não esqueçam disso. Fariseu. Então ele tratava com diligência a palavra de Deus. Somente depois que ele se converteu, ele viu a possibilidade de fazer muito. Então 1 ano e meio, irmãos, com o escritório aberto 24 horas. Imagina a quantidade de pessoas que passaram pelo aconselhamento e o discipulado com o apóstolo Paulo. Que privilégio fantástico. Bem relevante para toda a comunidade de todo o império. De todo o império, porque ele era um cidadão romano. Ele era uma figura assim destacada em todo o império. Então, ouvir esse homem, então não tinha como não dizer que não tinha algum simpatizante do apóstolo Paulo. Agora, uma coisa boa que os pastores... Você pensou que alegria poder dizer assim: não batizei ninguém, mas todos que estão aqui têm a ver com o meu ministério? Paulo falou isso. Então, aquele relatório de batismo não tem muito a ver, né? O que tem a ver é a formação de Cristo na vida das pessoas. Mas aí vem outra figura. Qual a figura que vem? Que Paulo usa aqui. Primeiro ele, né? Depois Apolo. Irmãos, quem é que não gosta de ouvir o Nicodemos? Ouvir o Hernande Dias Lopes? Quem não gostava de ouvir o Billy Graham? O Jimmy Swaggart? Ouvir o Jimmy Swaggart? Que mensagens, que coisa fantástica, ouvirmos o Billy Graham, esses grandes, o Caio Fábio. Quem que não gostava de ouvir essas pessoas? Todos nós gostamos. Era ouvir o apóstolo, ouvir Apolo. Falava ao coração e falava à mente. Ele fazia você pensar com ele e fazia você chorar com ele. Apolo, um profundo conhecedor da palavra de Deus. Então também tinha adeptos. Claro, quem é que não gosta? Não é só hoje que o homem é intelectual, não, irmãos. Em todo o tempo tivemos cabeças pensantes de alto níveis. Não é à toa que a gente tem aí o colégio, aliás, a cadeia de filósofos, que tinha suas escolas, que os alunos andavam em torno deles para aprender deles Jesus Cristo. Então, sempre teve gente inteligente, gente que quer ouvir um pouco mais, andar, aprofundar um pouco mais, sempre. Então, Apolo também tinha o seu grupo. Agora, vocês já imaginaram o camarada que andou sobre as águas?
ouvir esse camarada. É a turma dos Cefas. Não, crente mesmo é o Cefas. Olha, o apóstolo Paulo ele pode ser até trabalhador, mas a voz dele é monótona. Ele fala assim como professor, aquele negócio não tem pico. Agora, o Apolo é um orador nato, mas Cefas, que cara crente, o tal de Pedro. Quando Pedro está, enche o local, sai pelas janelas. Então, irmãos, Pedro também tinha o seu grupo. E Jesus Cristo? Poxa vida, Jesus Cristo tinha o seu grupo, mas vocês sabem que de todos os grupos, o grupo de Jesus era o pior grupo. Vocês sabem aqueles que pingam santidade para tudo quanto é lado, é o grupo de Jesus Cristo. O grupo de Jesus Cristo falava assim, você é da turma de Paulo, mas eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo. Você está lá embaixo, o cara te olha de cima para baixo. É aquele orgulho espiritual. Aquela coisa assim que infecta. Que parece que você é um zero à esquerda, mais um punhado à esquerda. Que você nunca vai alcançar o padrão daquele cara. Ele muda a voz, ele pende o pescoço, ele faz gestos assim de postura. Você fala, Deus amado, como eu sou desgraçado. Esse cara, né, fala em línguas. Tem gente que faz isso para chamar para si aquela espiritualidade impecável. Diz, então, eu acordei hoje 2 horas, aliás, melhor, eu fui acordado pelo Espírito Santo hoje às 2 horas da madrugada e caí de joelho e fiquei prostrado lá até às 7 da manhã. Pensa, irmãos, eu como pastor ia sentir um verme perto desse cara. Porque às vezes que eu acordei, irmãos, eu não tenho certeza se foi o Espírito Santo, eu acho que foi minha preocupação com a pessoa. Porque eu nunca tive esse negócio, Ezequiel, filho do Deus Altíssimo, acorda e ora porque tem alguém pulando a janela. Eu não consigo, nunca fiz isso. O cara contar isso, eu vou me sentir um pigmeu, de verdade. Essa era a turma de Jesus Cristo. Agora veja aqui, irmãos, uma igreja fincada num lugar que ela deveria dar um testemunho fantástico, um araraquara da vida. E aí tem esse mundo de partido. Sou partido do reverendo Sattler, sou partido do reverendo Mário Cerqueira Leite. Bom mesmo é o pastor Mário Cerqueira Leite. Não, eu sou do Ezequiel. Não, bom mesmo é o Alexandre, que bate uma bolinha conosco e torce pelo mesmo Corinthians que eu torço. Já pensou nisso, irmãos? Como é que Paulo trabalha isso, irmãos? Como é que Paulo faz com que a igreja volte ao normal? Primeiro, Paulo diz que Jesus Cristo é a fonte de toda autoridade sobre a igreja. E que Jesus Cristo prepara pessoas para cuidar da sua igreja. E essas pessoas estão investidas nesses ministérios, não para construir uma igreja do indivíduo, mas para construir uma igreja que é o projeto de Deus. Muitas vezes eu tive uma pessoa bem próxima da minha família, que me chamou uma vez para abrir uma igreja. Ele era de uma igreja pentecostal, Brasil para Cristo. E eu fui convidado para pregar nessa igreja. Ele me ouviu pregar. Eu tenho certeza, irmão, se eu pregar como eu prego aqui, se eu pregar na Assembleia de Deus, ela explode. Em glórias, aleluia, tenho certeza absoluta.
Porque o meu estilo não é estilo presbiteriano, meu estilo é estilo pentecostal. E sabe o que a pessoa falou assim? Ezequiel, você está no lugar errado. Eu estava começando o ministério. Eu falei, no lugar errado como? Você tem que fundar a igreja comigo, vamos fundar uma denominação. Eu falei, meu irmão, você está errado, você que está errado. Eu não fui chamado para abrir igreja não, meu irmão. Eu fui chamado para trabalhar na igreja séria e trabalhar na igreja que é do Senhor Jesus Cristo. E Deus me colocou na presbiteriana, e lá eu fiquei, poderia ter colocado qualquer uma outra. Se tivesse me colocado na assembleia, eu iria pregar na assembleia, porque a assembleia é séria. Batista, metodista, essas igrejas históricas são sérias. Eu tenho certeza que eu serviria a Deus da mesma maneira que eu sirvo aqui. Agora, fundaram igreja. Paulo está dizendo a igreja de Cristo. E todos estes, Apolo, Pedro e Paulo, são servos de Cristo, trabalhando para ele no seu projeto. Como essa igreja estava dividida, irmãos? 3, basicamente. Primeiro, ela estava dividida doutrinariamente. Olha o verso 10. O que é que Paulo está dizendo aqui? Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer, doutrinariamente, porque eles não estavam concordando com os outros. Alguma coisa doutrinariamente estava pegando entre eles. Então, olha, eu acho que Pedro não come carne de porco, então também não como, porque a Bíblia diz que são essas coisinhas. Olha, um batiza por imersão, o outro batiza por aspersão, o outro batiza por efusão, então eu vou com muita água. O outro diz, não gosto de muita água, eu gosto de pouca água. O outro diz, eu não gosto nem de pouca nem de muita, só despejada. Divide. Divide. Doutrinariamente, o que é o batismo? Qual a definição de batismo? Batismo é um sinal externo de uma realidade interna. Aquele que for batizado, aquele que crê e for batizado, será salvo. Mas aquele que não for batizado e também não crê, já está condenado? Não. Ele diz, aquele que não crê, está condenado. Cadê o batismo? Sumiu. Então, irmãos, quando eu me batizo, ou pelas águas, ou pela aspersão, ou pela efusão, é porque eu já tenho certeza de uma realidade de Cristo no coração. Essa é a doutrina. Aí você diz assim, e se eu morrer e não for batizado, será salvo da mesma maneira. O ladrão da cruz foi um deles. Doutrinariamente. Então, por que a doutrina é importante? É entender, e Paulo vai falar daqui a pouquinho, nós vamos falar na próxima quarta-feira. O que é essencial na igreja? Não é o tocar violão, irmãos. Não é isso, tocar violão. Não é... Por que a igreja presbiteriana, por exemplo, nós temos aqui o Abner e a
a Adriele, L mesmo, né? A Adriele, estão vindo de uma igreja que é batismo por imersão. A igreja presbiteriana não vai batizá-los de novo. Por quê? Porque a igreja presbiteriana aceita o batismo por imersão. Por que que ela entende? Porque ela entende que não é muita água ou pouca água, ou um punhado de água, ou água despejada. Água corrente, água parada, num tanque, num copo, numa tigela, numa taça. O que o conselho vai perguntar para eles dois é: vocês creem no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim, eu creio. Vocês creem na palavra de Deus como única e infalível regra de fé e prática? Sim, eu creio. Vocês creem que a oração é um meio de graça e que está disponível a vocês tomar posse disso todo? Sim, eu creio. Eu creio. Então isso é o suficiente? Isso é doutrina bíblica. Então, nós não podemos dividir o corpo de Cristo por causa disso. Dizer, não, agora você tem que fazer um curso e batizar de novo. Ah, mas para aí. Que negócio é esse? Eu sou ou não sou? Você é de Cristo. Por quê, irmãos? Porque a doutrina bíblica diz o seguinte, que existe duas igrejas. Quais são as duas igrejas de Cristo? A igreja triunfante e a militante. Eu sou membro da igreja triunfante, mesmo que se eu não pertencer a nenhuma igreja. Quem é que ainda não foi batizado na igreja evangélica? Você não. Você também não. Você também não. Você também não. Você também não. Se vocês crerem em Cristo Jesus, que eu creio que vocês creem, se vocês morrerem hoje, vocês vão para o céu. Independentemente de ser membro dessa igreja aqui. Porque é assim que a Bíblia diz. A condenação vem por não crer, não é por não ser batizado. É por não crer. Para ser batizado é uma confirmação pública de que eu decido, a partir desse dia, mergulhar a minha vida no Senhor, ou ser aspergido pelo sangue do Cordeiro e vou viver essa vida todo o tempo diante do Senhor. É isso que eu estou publicando quando eu batizo. Faço a minha profissão de fé, tiro foto, guardo aquele negócio, recebo o meu certificado de batismo para guardar agora. Esse certificado não vai te dar entrada no céu de jeito nenhum se você passou pelas águas e não tem nada a ver com Jesus Cristo. Nada a ver com Jesus. E é isso que Paulo vai dizer para a gente quarta-feira. É isso que Paulo vai começar a dizer o que é importante na igreja. Veja que é bom, irmãos, isso, porque a partir do momento que eu entendo o que é importante para Deus na igreja, eu começo a desvencilhar das picuinhas. Olha, homem passa, Apolo passou, Cefas passou, o pastor Sattler passou, o pastor Mário Siqueira Leite passou, eu passei. Porque agora é um outro ministério, a gente está estudando uma outra estrutura da igreja, né? Esses 3 anos vai ser só para a gente estruturar. Vai ser outra. A coisa boa é do tempo de Ezequiel. Não diga isso, irmãos. Coisa boa é o que vocês estão vivendo hoje. Pessoa diferente. Não precisa vocês achar que vão pregar igual eu, que vão fazer igual. Porque não vão fazer. Mas nem por isso Deus vai deixar de abençoar-nos como igreja. E a gente precisa pôr isso no coração, não é? Porque senão o Gamês está falando, eu vou embora, eu vou para outra igreja, onde é que o pastor abriu a dele? Não vou abrir em lugar nenhum, irmãos. Viu? Pastorear a igreja, conhece a estrutura, depois caçar uma sarna, né, irmão Pedro? Irmão Pedro foi
presbítero, ele sabe disso. É uma luta incansável. Irmãos, nós tivemos 29 conexões. Olha que benção, tem muita gente fora aqui. Campinas, Araraquara, Amsterdã. Olha que coisa. Holanda. O reverendo Chiquinho é de Amsterdã. Ele é holandês. Goiânia, Belo Horizonte, Mineirada, um abração aí do mineiro. Ribeirão Preto, Salvador, Franca, Jundiaí, São Paulo, Sorocaba, Overland Park. É Estados Unidos? É, irmão. Américo Brasiliense, Presidente Venceslau e Centennial. Sou bom de inglês, você nem imagina. Hein? Pronúncia fantástica. Um abração.